Olá, senhores, eu sou o professor Renato, do canal Matemática, professor Renato Lopes. Vamos aí para mais uma aula de reforço do ensino médio. Hoje vamos falar sobre matriz. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar. Os conhecimentos veio para ser compartilhados, senhores. Então aqui, matrizes. Como é que eu vou representar a matriz? Matriz nada mais é que uma tabela. Você vai pegar os dados da tabela e vai representar ou através de parênteses, ou através de colchetes, ou através de duas barras, tá? Exemplo, ó, venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, no primeiro bimestre, janeiro, fevereiro, eu tenho aí bolo de chocolate em janeiro 500, em fevereiro 450, bolo de morango 450, em janeiro e fevereiro 490. Uma matriz 2 por 2. 2 por 2 é uma matriz com duas linhas e duas colunas. Então tá aqui, ó. A linha, o 500 e 450 na primeira linha, o 450 e 490 na segunda linha. Coluna, primeira coluna 500 e 450, segunda coluna 450 e 490. Só que eu chamo de matriz quadrada, tá? A matriz quadrada é 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, isso é matriz quadrada. O primeiro número aqui, esse 2 é sempre o linha, esse aqui é sempre o coluna, tá? Então o primeiro que vem é linha e o segundo é coluna. Então, elementos da matriz AIJ. O A é o elemento, o I é a linha e o J é a coluna. Então, se eu tenho o elemento A, 2, 3, é o elemento da segunda linha e terceira coluna. Qual é o elemento da segunda linha e terceira coluna? Aqui não dá para ver porque aqui não tem terceira coluna nesses dois, tá? Matrizes especiais. A gente vai ter umas condições especiais para as matrizes. Por exemplo, matriz linha. Matriz linha a gente só apresenta a linha. Ela tem aqui, ó, uma linha, tá? Ela tem uma única linha. Não importa se ela vai ter uma, duas, três, quatro, 5, 10 colunas. Ela tem uma linha, vai ser matriz linha. E a matriz coluna, não importa quantas linhas terá, perdão. Você tem que ter apenas uma coluna. Então, matriz coluna tem apenas uma coluna. Matriz linha tem apenas uma linha. Matriz linha tem apenas uma linha, não importa quantas colunas tenha. Já a matriz coluna tem apenas uma coluna, não importa quantas linhas tenha. Matriz nula. Matriz nula é aquela que apresenta todos os elementos iguais a zero. Então, todo elemento ali vai ser igual a zero. Essa é a matriz nula. Já a matriz quadrada é a matriz que eu tenho 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, onde o número de colunas e o número de linhas é o mesmo, tanto a 1 também, tá? Matriz identidade. Matriz identidade é onde eu tenho o elemento aí da diagonal 1 e os em volta todos zeros, todos nulos. Então, a diagonal principal é 1. Essa é a matriz identidade. Matriz inversa. A matriz inversa de B é B elevado a menos 1. Então, eu tenho B, 2, 1, 5 e 3. B elevado a menos 1 é 3, menos 1, menos 5 e 2. A multiplicação das duas matrizes resulta em uma matriz identidade. Então, se eu multiplicar a matriz B pela sua inversa, eu vou ter uma matriz identidade. Ó. A multiplicação de matrizes é o seguinte. Eu multiplico a primeira linha pela primeira coluna, a primeira linha pela segunda coluna. Foi aqui que eu fiz, ó. 2 vezes 3 mais 1 vezes menos 5. Então tá aqui, ó. Aí dá 1, ó. 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 5, menos 5. 6 menos 5 deu 1. E agora eu vou fazer essa linha aqui pela segunda coluna. Primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes menos 1 e 1 vezes 2. Vai dar 0. E agora é a segunda linha com a primeira coluna. Então, 5 vezes 3 mais 3 vezes menos 5. Onde eu vou ter 15 menos 15. Vai dar 0. E agora é a segunda linha com a segunda coluna. 5 vezes menos 1 e 3 vezes 2. Então, eu vou ter menos 5 mais 6. Vou ter 1. Matriz transposta. Matriz transposta, aqui, ó, é só transportar uma para outra. Eu tenho a matriz B 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Eu vou transportar as
linhas para coluna. Então a primeira linha vai virar a primeira coluna, a segunda linha, a segunda coluna, a terceira linha, a terceira coluna. Então vai ficar uma matriz 2 por 3, de 2 linhas e 3 colunas. Matriz oposta. O oposto de um elemento, se ele é positivo, é negativo. Se ele é negativo, é positivo. Então eu tenho a matriz A, o oposto é menos A. Então eu tenho o elemento A11, eu vou ter positivo, eu vou ter ele negativo, ó, menos 1. O A12 é positivo, vou ter ele negativo. O A13 é negativo, vou ter ele positivo. O 0, ele é nulo, então é 0 mesmo, tá? Aqui, ó, negativo, aqui positivo, positivo, negativo, 0, 0, negativo, positivo. E agora a terceira linha, primeira coluna, 5 positivo, 5 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 4 negativo, 4 positivo, 2 positivo, 2 negativo. Tá? Então o oposto é só fazer cada elemento oposto do que ele tem na matriz origem. Igualdade de matrizes. Se eu falei que A é igual a B, então ó, o A11 é igual a B11, o A12 é igual a B12, o A21 é igual ao B21 e o A22 é igual ao B22. Já que aqui é D e aqui é 4, então eu sei que o D é igual a 4. Operações entre matrizes. Então vamos fazer aqui a adição. Ó. A adição, quando eu tenho duas matrizes, eu tenho adição, é só somar o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda matriz. Fica 1 mais 2. E aí eu pego o segundo elemento com o segundo elemento. E aqui embaixo na segunda linha, primeira coluna, ó, somo também. E segunda linha, segunda coluna. Aí eu vou ter 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. Menos 1 mais 3, 2, 0 menos 1, menos 1. Então é só somar cada elemento. Nós temos as propriedades das operações. Comutativa, A mais B e B mais A são iguais, não faz diferença. Associativa, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Não vai fazer diferença. Elemento oposto, A mais menos A é igual a menos A mais A. Né? Vai ser nulo, na verdade. E elemento neutro, A mais 0 é a mesma coisa que 0 mais A, que é igual a A. Subtração. Nós vamos subtrair um elemento por outro elemento da matriz, né? Mesma posição. A1 com B11. A12 com B12. Então vamos fazer, ó, 1 menos 2 vai dar menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. 2 menos 0, 2. E 3 menos 4, menos 1. Isso aí, a subtração elemento por elemento, tá? Ou seja, adição e subtração, nós temos que fazer a adição e subtração com matrizes de mesma ordem. Ordem é 2, se uma é 2 por 2, a outra é 2 por 2. Se uma é 3 por 1, a outra também tem que ser 3 por 1. Então tem que ser o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Multiplicação de matriz por um número real. Então vamos fazer a matriz A é 2, 1, 3, 4, 2, 1. Né? A matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. E eu quero fazer 2 vezes o A. 2 vezes o A é só eu multiplicar o 2 por cada elemento da matriz. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 2 vezes 1. Então 2 vezes 2 eu vou ter 4, 2 vezes 1 eu vou ter 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 1, 2. Então assim eu vou ter a matriz C. Tá? Multiplicação de matrizes. Nós vimos, né? Agora eu vou explicar passo a passo. Olha só. Eu quero que a matriz A multiplique a matriz B para dar resultado uma matriz C. Para eu multiplicar aí as matrizes, eu tenho que saber, ó, que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Ou seja, o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda, senão não dá para fazer a multiplicação. Então, ó, AMP vezes BP vezes N. Então, eu quero
o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, lá, P e P, ó. P e P são iguais, tá? E aí eu vou ter o resultado de MN. Então, essa primeira linha aqui da primeira matriz vai multiplicar a primeira coluna da segunda matriz. Então eu vou ter, ó, 2 vezes 0 e 1 vezes 2. Aí a primeira linha vai multiplicar a segunda coluna. 2 vezes 3 e 1 vezes 1. Aí a primeira linha vai multiplicar a terceira coluna. 2 vezes 4 e 1 vezes 3. Está aqui, ó. E agora eu vou pegar a segunda linha da primeira matriz e vou multiplicar as colunas da segunda matriz. Então o 0 e o 3 vão multiplicar aqui, ó, o 0 e o 2. Então vai ficar 0 vezes 0 e 3 vezes 2. Depois 0 vezes 3 e 3 vezes 1. Depois 0 vezes 4 e 3 vezes 3. E agora vai ser a terceira linha multiplicando as colunas do outro. 1 vezes 0 e 1 vezes 2. 1 vezes 3 e 1 vezes 1. 1 vezes 4 e 1 vezes 3. E aí eu vou começar a ter os resultados, ó. Vou ter 2 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2. Então fica 0 mais 2. 2 vezes 3, 6 e 1 vezes 1 é 1. Então fica 6 mais 1. 2 vezes 4, 8 e 1 vezes 3, 3. 8 mais 3. E aqui 0 vezes 0 é 0, mais 6. 0 vezes 3 é 0, mais 3. 0 vezes 4 é 0, mais 9. E aqui 1 vezes 0 é 0, mais 2. Aqui é 3 mais 1 e ali 4 mais 3. Então eu vou ter como resultado dessa matriz, a multiplicação de matrizes, 2, 7, 11 na primeira linha, 6, 3, 9 na segunda linha e 2, 4, 7 na terceira linha. Observa que isso gerou uma matriz de terceira ordem, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E é o que eu tenho aqui, ó, 3 linhas e 3 colunas. Então o resultado é da primeira linha da primeira e da coluna da segunda. Então por isso que o C é M vezes N, tá vendo? M vezes N. Muito obrigado aí por mais essa visualização. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento foi para ser compartilhado, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.